falar fortemente ao seu coração. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A versão que nós vamos ler é a NVI. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Está sendo projetado aqui. Todos acharam? Amém? Então vamos ler prestando bastante atenção. O texto diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5, para finalizar: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas ao Senhor. Aqui está a sua palavra, que o teu Espírito possa abrir, Senhor, o nosso entendimento. Pai, que não haja roubadores de semente nesse lugar. Somente, ó Pai, a tua presença aqui, e que os corações sejam abertos para a glória e louvor do teu nome. Amém? Bom, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos aqui o capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Eu creio que algum de vocês já ouviu esse versículo, já ouviu alguém citar, já ouviu alguma mensagem, e se trata de um contexto um pouco difícil para o apóstolo Paulo. Aqui, em especial, do capítulo 10 ao capítulo 13, que é o último capítulo da carta, Paulo ele vai tratar algo muito sério, um problema recorrente que acontecia na igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Tem problema dentro da igreja, sim ou não? Muito. E ela era a igreja mais problemática. Nós vemos isso na primeira carta, quando o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca de alguns dos problemas: divisão, imoralidade, o problema com a ceia, que eles estavam fazendo a ceia do Senhor de forma incorreta. Nós vemos várias questões que o apóstolo Paulo trabalha. Em especial agora, na segunda carta, do verso 1 ao verso 9, parece que as coisas se normalizam. Parece que o apóstolo Paulo está, vamos dizer assim, ele está tranquilo com a igreja. Mas você vê aqui, a partir do capítulo 10 que nós lemos, que parece que vamos dizer assim, o caldo engrossa. Parece que o apóstolo Paulo aqui não é o mesmo que escreve do verso 1 ao verso 9. E o porquê isso? A grande possibilidade é que Paulo ele já tinha escrito esse conteúdo do capítulo 1 ao capítulo 9, e chegam notícias de um problema recorrente que Paulo já havia tratado, a igreja já tinha, vamos dizer assim, se posicionado. Chegam notícias para o apóstolo Paulo de que o problema voltou a acontecer. E que problema era esse? Haviam
falsos mestres se infiltrando na igreja. Gente falsa, se infiltrando, vamos dizer assim, falsos apóstolos com falsos ensinos, querendo penetrar na igreja. E com que objetivo? Eles queriam se estabelecer como mestres, como apóstolos, para ter todos os direitos e todos os benefícios de que alguém que lidera a igreja tem. Aqui, em especial, Paulo fala de alguns dos direitos que os apóstolos tinham. E um deles vamos dizer, o apoio financeiro, a ajuda dos irmãos. E esses falsos mestres, eles queriam ocupar esse lugar. E de que forma eles fariam isso? Minando a autoridade de Paulo. Querendo denegrir a imagem do apóstolo Paulo. E eles vinham, irmãos, tão com o nariz empinado, eles vinham com tanta eloquência, eles vinham falando muito bem, e querendo denegrir a imagem do apóstolo Paulo. Eles vinham com cartas de recomendação. A gente vê no capítulo, se não me falha a memória, não sei se é na primeira carta, nós vemos que Paulo, ele fala até a respeito disso, ele diz: olha, vocês estão pedindo a mim carta de recomendação, vocês são a minha carta de recomendação, porque fui eu que fundei a igreja. As suas vidas hoje, se foram alcançadas, foi através do ministério. Agora vocês vêm me pedir carta de recomendação. Tão sério o problema que eles estavam enfrentando. E, de uma certa forma, esse problema voltou a acontecer. E eles estavam enganando alguns da igreja de Corinto. Então, nós vemos aqui um Paulo já, vamos dizer assim, indignado, a partir do verso 10, do capítulo 10 ao capítulo 13. O mais provável é que o conteúdo do capítulo 1 ao capítulo 9 já estava pronto. Chegam as notícias a Paulo, ele escreve do capítulo 10 ao capítulo 13, junta esse conteúdo todo e manda Tito levar a Corinto essa carta. No verso 1 que nós lemos, diz: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo Jesus, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Olha só o que ele está falando. Eu, Paulo, que sou uma coisa por carta e outra coisa pessoalmente. Aí você fala assim: Paulo estava falando isso? Não. Aqui no verso 1, Paulo está repetindo o que eles estavam dizendo na igreja de Corinto. Você vê que a maneira que aqui em especial esses falsos mestres estavam tentando minar a autoridade de Paulo falando com que ele era uma coisa por carta e outra coisa pessoalmente. Isso era uma verdade? Não. Mas eles estavam usando de uma lógica, de uma estratégia humana, e eles acusavam Paulo. Nós vamos ver no verso 2, rogo a vocês que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Ele estava falando aqui que esses falsos mestres estavam vamos dizer assim, seduzindo essas pessoas, de que o apóstolo Paulo era uma coisa por carta e pessoalmente ele era outra. Ele era muito bravo para escrever, e quando ele estava pessoalmente, ele era manso. Ele era alguém que tratava em amor. Mas Paulo, ele esclarece isso, ele fala: as minhas cartas não têm, vamos dizer assim, a intenção nenhuma de causar medo em vocês, mas é de alertar vocês desses falsos mestres. Tem falsos mestres hoje nos nossos dias? Ou era só naquela época? Tá sim. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias, o número de falsos profetas iria o quê? Aumentar. E esse problema já estava acontecendo aqui. Agora,
o verso 2 diz algo grave. Eles estavam acusando o apóstolo Paulo de agir, olha só o verso 2, agir segundo os padrões humanos. Na versão atualizada da João Ferreira, você vai ver o seguinte termo, mundano proceder. Na corrigida, você vai ver que é andar na carne. A acusação era de que Paulo era um homem mundano. Olha só. Por quê? Eles queriam minar a autoridade dele. Aí Paulo vai fazer essa defesa do seu ministério, e então ele diz, no verso 3, que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A acusação era de que Paulo usava os termos humanos, a lógica para fazer a obra de Deus. E por isso ele tinha alguma intenção, ele tinha algo por trás disso, dele agir dessa forma. Então nós vemos aqui essa acusação grave. E eu acho interessante aqui, que no verso 2, ele diz, rogo a vocês, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, como alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Paulo está dizendo mais ou menos assim, já viu quando a mãe fala assim, olha, não me faz ir, porque se eu for, eu vou. É mais ou menos isso. Paulo estava falando que ele não agia segundo os padrões humanos. E quando ele fala assim, ó, não me obriga a ir aí, para eu resolver esse problema. Porque se eu for, eu vou agir assim. Você analisando isso, a princípio não dá a entender, peraí, parece que o apóstolo Paulo ele vai lá para pegar esse pessoal. Parece que ele vai sair no braço com eles. Não. Ele vai ser severo, aplicando a palavra de Deus. E é por isso que ele diz que eu não luto segundo os padrões humanos. Aí olha só, no verso 3, vamos ler de novo? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os... Não lutamos segundo... Aqui nós vemos uma figura que o apóstolo Paulo gostava muito de utilizar. Ele referia muito a caminhada cristã, aos cristãos, no contexto militar. Você vê ele falar sobre luta espiritual, você vê quando ele fala com Timóteo, ele diz, combata o bom combate. Você vê no final da segunda carta que ele escreve a Timóteo, combati o bom combate. E quando ele escreve aos Coríntios, falando sobre o direito dele de, como apóstolo, de ter a ajuda financeira da igreja, ele diz, olha, nenhum soldado vai à guerra à própria custa, arcando com tudo. Você vê várias vezes o apóstolo Paulo, ele utilizar esse contexto militar. É o que nós precisamos entender, que a vida cristã nessa terra é uma guerra. Na Bíblia não tem nada referindo a igreja como hospital, embora seja um lugar onde se curam os feridos, se cuidam das pessoas doentes. Mas o que mais ele utiliza é o contexto de guerra, o contexto militar. Crente tem luta? Quem tem luta aí? Tem que levantar o pé também, né? Esse é o contexto. A igreja de Deus na terra é a igreja militante. A gente, enquanto estiver em meio a uma guerra,
e frequentemente nós enfrentamos batalhas. Sabe quando chega o dia mau? Quando parece que nada está bom, parece que tudo está desabando sobre a tua cabeça. São as batalhas que nós enfrentamos em meio a essa guerra. Aí você me pergunta, mas se ele estava indo lá para resolver com esses homens, Paulo não estava lutando contra esses homens, contra seres humanos? Não. Você vê o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios, capítulo 6, verso 12, que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e dominadores nas regiões celestiais. E o que são principados e dominadores? Todos sabem que Satanás foi expulso do céu, sim ou não? E ele levou quantos anjos com ele? 1/3. 1/3. E quando ele é lançado na terra, o Senhor Jesus disse, porque eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio. Então agora nós temos essa batalha entre luz e trevas. E esse reino das trevas, ele tem hierarquias, principados e potestades, dominadores, e eles são liderados por quem? Por Satanás. A gente acha que que as forças das trevas, elas são uma bagunça. Mas se são anjos caídos, eles têm hierarquia, eles têm estratégias. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, é contra eles. Agora nós entendemos que por trás desses falsos mestres há uma atuação desses seres. Não são homens que estão agindo, mas há algo por trás, e nós precisamos ter esse entendimento. Com isso claro, de quem é o nosso inimigo, agora a gente vai saber como a gente deve se portar nessa batalha e qual arma nós devemos usar. Amém? Vocês estão entendendo? Preste bastante atenção, irmãos, porque isso é uma palavra de esclarecimento. E uma coisa que o inimigo quer é roubar isso de você. Porque através do entendimento da palavra de Deus, você consegue aplicar ela na sua vida e sua vida é transformada. Amém? Então nós sabemos que isso, né, que o nosso inimigo, eles são esses principados e potestades. Agora vamos ver no verso 4 do texto que nós lemos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Até aqui. Se nós sabemos que o nosso inimigo, ele é espírito, são principados e potestades, dominadores nas regiões celestiais, funciona lutar contra eles com armas humanas, sim ou não? Devem ser armas espirituais. Quando nós não entendemos isso, não identificamos a natureza da batalha que nós estamos enfrentando, você usa a arma errada na batalha errada. Entenderam isso? Quando você não entende, quando você não tem o discernimento do que você está enfrentando, é uma batalha espiritual, você é um forte candidato a agir com as armas, a lutar com as armas erradas. Que armas
são essas. Vamos voltar ao texto de Efésios, capítulo 6. Quando nós falamos em batalha espiritual, quando nós falamos em guerra espiritual, há um texto específico que o apóstolo Paulo ele trabalha muito sobre esse tema. É o capítulo 6, a carta aos Efésios. Vamos ler aqui, se puder projetar, do verso 12, é o texto que eu citei aqui. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Eles dominam o mundo de trevas, sim ou não? É só você ver lá fora. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam o quê? Resistir. Resistir no dia mau. Você está enfrentando o dia mau? Eu posso estar falando para muitas pessoas que estão nesse momento. E aqui nós temos a receita para que você permaneça firme nesse dia. Amém? E permanecer o quê? Inabaláveis. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Depois de terem feito tudo, verso 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, verso 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O dia mau chegou. Qual é o objetivo? O que Paulo nos ensina a fazer? Permanecer firme, inabalável. Ele não mandou a gente sair igual um louco tentando fazer e acontecer e agir. É permanecer na rocha que é Jesus Cristo. E ele fala aqui vários itens que um soldado, lembra que eu falei que Paulo usava muito nesse contexto militar, e ele usa vários itens aqui que são de proteção na vida do cristão. A couraça da justiça, ela nos reveste. Uma justiça nossa? Não, a que Cristo Jesus conquistou na cruz. É Ele que te coloca como justo, e então essa couraça te protege. O escudo da fé, que ele apaga o quê? Os dardos inflamados do maligno. Quando você levanta o escudo da fé e diz, eu creio na palavra de Deus, automaticamente você está bloqueando esses dardos inflamados. Percebe então que Paulo ele dá todas as características de alguém que está em meio a essa guerra, como ele precisa se portar? Em especial, eu quero destacar aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui nós temos a nossa arma. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é uma espada afiada, que ela é tão penetrante que ela pode cortar a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas.
Ou seja, onde o homem não consegue alcançar, ela alcança. Então nós vemos aqui a primeira arma. E de que forma que eu utilizo essa espada do Espírito? Se a espada do Espírito é a palavra de Deus, eu creio que a maioria de vocês vê pessoas no seu convívio que conhece muito bem a palavra, que cita a palavra, que sabe versículo de cor, mas a vida dela não condiz com alguém que está vivendo o que está escrito. Não adianta saber, é necessário que essa arma, ela penetre até o profundo do nosso ser, do nosso coração. Essa espada, tanto ela entra no nosso coração, como também ela é usada para uma forma de ataque ao inimigo. Quando Paulo diz a espada do Espírito, ele não usa aqui um termo, isso no original, ele não usa um termo de uma espada comprida que muitas vezes você vê em filmes de guerra. Você viu aquela espada que os romanos usavam? Que eles saem na guerra e aonde pegar a espada, pegou. Quem já viu esse filme? Esses filmes? Aqui, em especial, a palavra espada, ela é uma espada pequena, como uma espécie de um punhal. E essa espada, ela é utilizada para cortar carne, para atingir um ponto específico. Quando a palavra de Deus é lançada, ela vai no ponto exato, ela não sai batendo aonde quer que bater, pegou. Ela atinge o ponto exato, o propósito, porque quando Deus libera uma palavra dos céus, ela não volta para Ele vazia. Mas antes ela cumpre o propósito pelo qual Deus enviou. Seja qual for a área da sua vida, essa espada do Espírito é capaz de ir até o ponto exato aonde ela precisa ir. Amém? É a espada do Espírito. Agora, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Em todas? Com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam o quê? Atentos. Repita, atentos. E perseverem na oração por todos os santos. Quantas vezes o apóstolo Paulo que fala, orem? Uma, me ajudem a contar. 2, 3, vamos ler o verso 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Agora o verso 20. Mais uma vez ele falou, orem. Então nós vemos 3 no verso anterior, 4 agora, vamos ler o 20. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Quantas vezes o apóstolo Paulo falou a palavra orem? 5 vezes. Ele está reafirmando, ele está enfatizando isso. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Qual a primeira arma que nós vimos? Qual? Ninguém lembra? Preste atenção aqui, irmãos. A palavra, a espada, fala sem medo, a espada do Espírito. E a segunda orientação de Paulo aqui é o quê? A oração.
Agora você pode me perguntar, eu oro, eu sei a palavra, mas parece que eu não venço a batalha espiritual que eu estou enfrentando. Vamos ler lá no texto que nós lemos no início, no verso 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Nós lemos a parte A do versículo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Vamos continuar lendo? Ao contrário, são poderosas em quem? Em quem? Em Deus. Isso significa que o poder dessas armas vem de nós, ou dessas armas propriamente? Não. O poder dessas armas está em quem? Em Deus. Oração de 10 horas, se o Espírito Santo de Deus não traduzi-la com gemidos inexprimíveis até o trono de Deus, não vale nada. Mas oração de 5 minutos, e um coração sincero, quebrantado diante de Deus, chega até os céus como um incenso agradável a Deus. Entendeu? O poder é de quem? É de Deus. Então a oração não é poderosa, mas quem responde à oração é poderoso. Amém? Então qualquer oração que nós fizermos, sejam com pensamentos, sejam com palavras, sejam de 5 minutos ou sejam de 10 horas, de 24 horas, ou seja lá, qual o tempo for, se não for pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem efeito. Então, todas as vezes que você for orar, a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Então, todas as vezes que você for orar, peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, guia a minha oração, porque eu não sei como orar. Quando a palavra é liberada, aqui nós vemos que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando ela sai com objetivo, se não for o próprio Deus, através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, vão ser simplesmente palavras. Quantos ouvem o Evangelho e não tem transformação nenhuma? Se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando dos corações, só são palavras. Ele tem todo o poder. E essas armas, elas não são humanas. E elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Amém? Então nós sabemos que a espada do Espírito, que é o quê? A palavra, e nós sabemos que a oração são o quê? Armas poderosas nessa guerra, nessa luta espiritual. Amém? Lembra que eu falei que se você não identificar a natureza da batalha que você está enfrentando, você corre um sério risco de usar as armas erradas. Quando Jesus ele está para ser entregue, ele vai até o Getsêmani e ele chama com ele 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Jesus ele fala: olha, vocês fiquem aqui que eu vou orar. Vigiem e orem comigo. Foi essa a ordem? Sim ou não? Jesus sai. Quando Jesus volta, o que eles estão fazendo?
dormindo. Jesus fala: vocês não podem vigiar comigo um instante. Fiquem vigilantes, orem. Jesus volta. Quando Jesus volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Chega a hora que os soldados se aproximam, chegam ali os mestres da lei, a guarda do templo, e fazem o quê? Eles vão para prender Jesus. O que o nosso irmão abençoado Pedro faz? Ele pega a espada, tira ela e vai na orelha de quem? De Malco. Jesus faz uma repreensão a Pedro. Pedro, quem luta pela espada, morre pela espada. Você acha que se eu não quisesse, eu não chamaria miríades e miríades de anjos para vir ao meu favor? O que Jesus faz? Pega a orelha dele, coloca no lugar. O que Jesus mandou eles fazerem antes? Orar e vigiar. Quando nós não oramos e não vigiamos, nós usamos as armas erradas. E foi isso que Pedro fez. A luta dele foi contra carne e sangue. A nossa luta é contra quem? Principados, potestades e dominadores, aonde? Nas regiões celestiais. Quando você está dormindo, igual os apóstolos estavam, os discípulos, você começa a achar que a sua guerra é contra tal pessoa. E você usa a arma humana contra essa pessoa. Quem está entendendo? A guerra passa a ser entre a família. A guerra passa a ser na igreja, entre os irmãos. A guerra passa a ser contra a sua esposa, seu marido. Você está fazendo de quem é seu aliado o seu inimigo. Quantas vezes o apóstolo Paulo aqui falou, orem? 5 vezes. Irmão, crente que não ora, está dormindo. Vocês estão dormindo ou não prestaram atenção? Você precisa orar. Agora, você fala assim, mas, poxa, muitas vezes me faltam as palavras. Eu não sei orar. Ninguém sabe. Isso sou eu que estou afirmando? Não. Mas, quando a oração é eficaz, é um coração sincero ao Deus que tudo pode. Nós temos, no livro de Samuel, Ana orando, amargurada a Deus, pedindo a Deus o quê? Um filho. O texto diz que Ana não abria a boca, ela não falava em palavras, ela só gemia, ela ficava mexendo a boca. O sacerdote ali acha até que ela está bêbada. Ela, Senhor, não julgues mal a tua serva. Eu estou clamando a Deus, eu estou orando profundamente angustiada. Mas essa oração, mesmo sem palavras proferidas, essa oração em pensamento estava chegando até o trono de Deus. Tenha uma oração sincera com Deus, de coração verdadeiro, porque todos nós não sabemos como orar.
Mas o Espírito Santo de Deus leva exatamente o que nós precisamos até o trono da graça. E Deus responde a nossa oração. Amém? As armas são poderosas em quem? Em Deus. Se você está vivendo um dia mal, se você está vivendo uma batalha espiritual, permaneça firme em oração. Permaneça crendo na palavra de Deus. Permaneça firme. Lembra que o apóstolo Paulo falou várias vezes, para que permaneçam firmes, para que resistam. Como eu venço o inimigo? Através dessas armas que são poderosas em Deus. A gente ora ao inimigo? Não. A gente ora ao Senhor, que tem todo o poder. Você vê muita gente por aí, nessa guerra, se dirigir a quem? Ao inimigo. Mas não. Nós temos que se dirigir a quem pode todas as coisas. Porque se Ele determinou aquilo que Ele fala, tudo obedece à sua palavra. Amém? É dessa forma. Vamos usar as armas corretas? Quando você identificar algo, uma batalha espiritual, as coisas estão meio esquisitas, quando você está no dia mal, parece que as coisas não estão fáceis, o mundo está desabando, identifique a batalha que você está enfrentando e use as armas corretas. Não vá contra pessoas, mas vá em nome do Senhor dos Exércitos, em oração, utilizando o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Aí olha só, no verso, nós lemos o verso 4, não foi? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E que fortalezas são essas? É fortalezas de tijolo, de cimento? Ele vai explicar que fortalezas são essas no verso 5. Vamos ler? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a quem? A Cristo. Vamos analisar algumas coisas aqui. Essas fortalezas nós entendemos pelo verso 5 que são fortalezas o quê? Da mente. Porque aqui nós vemos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o quê? Então nós sabemos que essa fortaleza é na mente e ela se levanta contra quê? O conhecimento de Deus, ou seja, a sua palavra. E isso o apóstolo Paulo sabia muito bem. Quando ele pregava para alguém, quando ele levava a mensagem, o conhecimento de Deus, ele sabia que as armas que ele lutava não era desse mundo, mas era poderosa em Deus para destruir essas fortalezas. E que isso quer dizer? Não usa a lógica humana, não usa o entendimento, o intelecto. E é exatamente isso que se levanta contra o conhecimento de Deus. Um exemplo. Quando você vai pregar a palavra de Deus, e a pessoa resiste com a lógica o quê?
humana. Quando você vai falar de Jesus na sua casa, na sua família, a pessoa se levanta contra o quê? Esse conhecimento. E ele vem com argumentos humanos. E aqui, em especial, ele utiliza a palavra sofismas. Em algumas versões vocês vão ver isso. E o que é isso? São argumentos da lógica que parecem ser verdade, mas não são, são mentiras. E nós, de que forma nós vencemos a mente humana que se opõe ao conhecimento de Deus? Utilizando as armas espirituais. Não está na lógica. Você não convence ninguém que Jesus é o Senhor pela lógica. Você não faz um discurso bem planejado na sua mente para convencer alguém, mas simplesmente o Evangelho de Cristo Jesus e a palavra de Deus é suficiente. Por isso que para pregar você não precisa ser o melhor orador, para você pregar lá fora, no seu trabalho. Porque o poder não está na sua mente, mas está na arma que você usa, porque ela é poderosa em Deus. E quando nós oramos, quando nós falamos a palavra, elas são poderosas para quê? Para destruir essas fortalezas desse argumento humano. Amém? É assim que se faz a obra de Deus. Obra de Deus não se faz com a lógica. Entendeu isso? Aquilo que Deus quer que você faça não é no seu conhecimento humano, na lógica. Quer um exemplo? Quando naquela batalha, se eu não me engano, foi com Gideão, o Senhor manda eles pegarem vasos de barro, e o que mais? Tochas. E eles tinham que o quê? Quebrar. Que lógica humana é essa? Rodear Jericó 7 vezes. Que lógica é essa? Mas independente de tudo, o que nós precisamos é obedecer. Porque essas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso não tenha medo de falar de Jesus para alguém, de citar a palavra. Não tenha medo de orar, porque a nossa oração é capaz de mover céus e terra. O poder está em quem responde essa oração. Elas são poderosas em Deus. Amém? Deus trabalha, às vezes, de uma forma para enganar o homem, para ele ver que ele não é nada, que o seu conhecimento não é nada. Quando Paulo ele vai levar o Evangelho a Atenas, o lugar onde estavam os maiores filósofos da época, aqueles que tinham todo o conhecimento e gostavam de saber as últimas novidades. Paulo faz um discurso muito bem montado. Mas alguém aqui tem na sua Bíblia carta aos irmãos atenienses? Tem? Porque não há relatos de que nenhuma igreja foi implantada ali. Nós não vemos muitas pessoas se converterem. Porque Deus não trabalha com a lógica humana. E sabe o que isso quer dizer? Paulo, às vezes, ele foi muito baseado no seu discurso, achando que iria convencer os atenienses. E você vê isso muito claro quando ele chega em Corinto. Ele chega totalmente diferente. Ele fala: irmãos, eu não vim aqui com um discurso humano, nem com sabedoria humana, mas eu vim no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, é na nossa fraqueza que Deus ele é poderoso para agir. É você sabendo que você é fraco, que você não pode nada, que Deus ele é poderoso para agir. E as nossas armas não são carnais. Amém?
mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aonde você chega com essas armas, discernindo a batalha, sabendo que o que está por trás dessa lógica humana, desse conhecimento humano, é Satanás e seus demônios, você usando as armas corretas, não há fortaleza que fique de pé. Amém? Quem agora sabe lutar? É usando armas humanas? É usando a lógica humana? Mas é usando a palavra de Deus e a oração. Amém? E para finalizar, nós vemos aqui no verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É mais ou menos isso. Quando nós usamos essas armas poderosas em Deus, elas entram na mente, elas tiram essas algemas, esse pensamento aprisionado e levam ele cativo à obediência de Cristo. Aqui, o objetivo do domínio dessas forças do mal é todo pensamento, cativar todo o pensamento. Preste atenção nisso. O que Satanás quer é dominar a sua mente. Muita gente acha que Satanás ele quer fazer você bater o carro, fazer você, sei lá o quê, coisas naturais. Mas o que ele quer de fato é dominar a sua mente. Porque dominando a sua mente, ele domina tudo. E é por isso que quando vem essas setas, esses dardos inflamados, normalmente vem como você estivesse pensando. E vem aquela flecha na mente. Poxa, fulano falou isso de você, hein? Eu falaria aquilo com ele e agiria assim, assim, assim. Para mostrar, para deixar bem claro que aqui não é desse jeito. Poxa, eu acho que eu vou fazer aquilo ali, hein? Mesmo que ninguém está vendo. E ele vai mandando flecha após flecha, para dominar a tua mente. E se você for dando lugar, dando espaço na tua mente, quando a sua mente está dominada, guarda a sua mente, com o capacete da salvação. Quando vier os dados inflamados do maligno, olha, eu acho que isso aí você vai ser um derrotado, hein? Eu acho que essa situação aí, para Deus, não tem jeito. Eu acho que você não vai conseguir permanecer firme no Senhor. Sabe o que você faz? Usa o escudo da fé, crendo na palavra de Deus. E você apaga esses dados. Amém? Então nós vemos aqui que o objetivo é dominar o quê? A mente. Mas quando nós identificamos a batalha e lutamos com as armas corretas, nós destruímos essa fortaleza e levamos esse pensamento obediente a Cristo Jesus. Às vezes uma simples palavra dita na direção de Deus para alguém surte mais efeito do que um discurso muito bem montado na lógica humana. E aqui você desmonta a pessoa. E ela fala, eu quero esse Jesus aí. Eu quero essa palavra. Eu quero viver isso. Amém? Lute a batalha certa, com as armas certas. Não acha que a tua luta é contra o irmão, ou contra o seu familiar, mas saiba que por trás disso tudo está alguém querendo minar as tuas forças, dominar a tua mente e levar cativo o seu pensamento. Mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus.
as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos usar as armas corretas? Vamos saber e discernir as batalhas que nós estamos enfrentando? Não acha que tudo é natural, que as coisas são, não é assim mesmo, é desse mundo. Não, meu irmão. Saiba que você está em meio a uma guerra. Saiba que você não está nessa vida a passeio. Você não está aqui para só simplesmente realizar aquilo que você deseja, não. Você está em uma guerra. E você deve fazer a vontade daquele que enviou você. Você precisa corresponder ao Senhor. Porque um dia nós daremos conta de todos os nossos atos. E nós precisamos combater o bom combate e chegarmos nesse grande dia como bons soldados de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, nós vamos orar ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra principados, dominadores nas regiões celestiais. As armas que nós lutamos, elas não são humanas. Elas são poderosas em Deus. Para o quê? Destruir fortalezas. Está vivendo o dia mal? Você está vivendo um momento de angústia? Saiba que essas armas, elas são poderosas em Deus para te dar vitória. Saiba que o Senhor dos exércitos, Ele é com você. Saiba que a força não está em você, mas nessas armas que são poderosas em Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te